Boa noite, meninas. Hoje é dia 19 de novembro e nós vamos dar início a um novo capítulo. Esse capítulo, acho que é o 11, se não me engano, deixa eu ver. Isso, é o 11 e nós vamos falar de threads. Então, vamos lá para o nosso resumo. O capítulo 11, programação com várias threads. Bom, só contextualizando, né? Threads vou começar aqui de baixo para cima, mas a gente vai voltar aí nesse texto. A gente tem threads quando a gente tem como se fosse duas filas, imagine assim, duas filas e as duas filas de mercado. As duas filas de mercado, elas andam juntas. Então, assim, enquanto uma pessoa está passando as suas compras no mercado, existe outra pessoa passando as suas compras no mercado. Então, eles estão fazendo... Parece que é a mesma coisa, né? Porque são compras de mercado, mas são diferentes, porque são produtos diferentes, são pessoas diferentes. Então, nós temos duas ações acontecendo juntas. Então, threads é isso. Então, a gente pode dizer que são caminhos independentes de execução dentro de um programa. Então, são vários caminhos juntos. Quando a gente está até agora... Nós fizemos exercícios que começava e terminava ele, né? Ali, fechadinho no seu escopo. Com as threads, a gente pode ter um método funcionando ao mesmo tempo que outro método. Então, isso que são as threads. Elas são esses caminhos de execução no mesmo programa. Então, vamos começar aqui agora a entender um pouco mais sobre elas. Aqui são os objetivos, né, desse capítulo. Entender os fundamentos da criação de várias threads, conhecer a classe thread e a interface runnable, criar uma thread, criar várias threads, determinar quando uma thread termina, usar prioridades de threads, entender a sincronização de threads, usar métodos sincronizados, usar blocos sincronizados, promover a comunicação entre threads, suspender, retomar e interromper threads. Então, como a gente já falou, né, as threads são caminhos independentes de execução dentro de um programa. E nós podemos ter duas formas, né, dois tipos de threads diferentes, que são baseadas em processos. Então, a gente tem vários programas rodando ao mesmo tempo. Ou em threads, várias tarefas no mesmo programa. Um exemplo até... e aqui vamos falar algo também, assim, vamos começar aqui. Processos, né, baseado em processos, são vários programas juntos. Então, imaginem assim, eu estou aqui ao mesmo tempo no computador, falando no Discord, e ao mesmo tempo estou gravando algo. Então, a gente tem aqui programas que estão rodando ao mesmo tempo. O Discord e a gravação da nossa chamada aqui, do nosso estudo. Então, isso aqui é a multitarefa baseada em processos. Ou em threads, são várias tarefas no mesmo programa. Então, vamos dizer, dentro do Discord eu vou ter ali o meu áudio saindo e a minha tela. Que eu até esqueci de compartilhar minha tela, vou lá aqui. Deixa eu vir aqui, que eu esqueci de fazer isso, lembrando. Então, aqui a gente vai ter esses dois jeitos. E aí aqui vem algo sobre hardware, sobre memória, sobre processamento. A gente tem o processamento do computador na nossa CPU, né? Que a gente antigamente, acho que a geração mais atual nem deve saber, não sei se faz parte ainda, mas a gente falava CPU gabinete, né? Mas não é. A CPU de um computador, ele é o processador. Então, a gente tinha, antigamente era muito mais comum, nós tínhamos os processadores com um núcleo só. Então, nesse núcleo, passava uma só tarefa naquele núcleo. A gente até poderia ter a sensação que estávamos em multitarefas, então várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas na verdade era tipo uma fila de execução, né?
eu vou abrir o Windows, vou abrir a janela do Internet Explorer, vou abrir tal coisa, ele vai fazendo uma fila de tarefas nesse processador, nesse core, né, na nossa CPU. Quando a gente tem agora os nossos múltiplos cores, então assim, dual core, quad core, 8 core, então nós podemos ter várias tarefas rodando ao mesmo tempo, porque a gente vai ter uma tarefa rodando em um core, a outra tarefa rodando em outro core, a outra tarefa rodando em outro core. Então aqui a gente vai ter o paralelismo, né, de várias tarefas ao mesmo tempo. Aqui a gente está tendo essa execução ao mesmo tempo. Então, também tem esse detalhe. Que aí vai ser essa... Imagina o seguinte, né? Antes, quando a gente tinha um core só. Acho que alguém entrou. Gi, oi, Gi. Sou eu. Tô aqui de novo. Oi. Eu tô aqui falando um pouquinho sobre processamento na CPU de processos mesmo, né? Assim, quando a gente tinha um core só nos processadores, era uma filinha de coisa, então dava a sensação que tinha várias coisas rodando ao mesmo tempo, mas era tipo uma fila. E agora, quando a gente tem vários cores, a gente vai ter essas várias tarefas rodando ao mesmo tempo, porque cada um vai passar em um core diferente. E aqui é das vantagens, né, que a gente tem de usar threads no nosso programa de Java, é a maior eficiência ao usar o tempo ocioso. Então a gente não tem que aqui, né, o melhor uso de sistemas multicore ou multiprocessadores, porque aí quando a gente tem vários processadores, a gente não tem uma CPU, né, um core de processador ocioso, sem fazer nada. Então, com a hora que a gente paraleliza as execuções, a gente usa todo o nosso sistema, né, de hardware dentro do computador. Então, criação e gerenciamento de threads. Nós temos aqui a classe que encapsula threads, que é a thread. E a gente tem uma interface runnable, que é a interface usada para definir threads personalizados. Na classe threads, que é aqui, ó, a threads, nós vamos ter alguns métodos que são mais comuns de usar, que é o getName, então ele retorna o nome. Quando a gente inicia uma thread, a gente pode pôr um nomezinho nela. Um identificador, né, para saber o que é. GetPriority, retorna a prioridade. IsAlive, verifica se a thread ainda está executando. O Join, aguarda o término da thread. Run, define o ponto de entrada da thread. Sleep, suspende a thread por um período. E Start, inicia a execução da thread. Então, aqui a gente tem um exemplo implementando a interface runnable. Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui, que é a myThread, na verdade. Deixa eu ocultar isso aqui. Essa aqui não. Esta daqui. Então, nós temos a myThread, que ela implementa a runnable, que é uma interface. Então, por isso que é um implements. Nós temos aqui, ó, um string thread name, que é o nome da thread, o construtor da nossa classe, que recebe o nome e guarda aqui no nosso atributo. E nós temos um método run, que esse método é o que vai iniciar a nossa thread. Então, tudo que tiver aqui dentro de run é o que a thread vai fazer. É a nossa tarefa, né? Aquilo que ele vai fazer. Então, a gente tem um system.out.println, thread name e start. Então, vai pegar o nome que a gente passou aqui no construtor e vai falar que está começando. Aqui, nós temos um for que está de 0 até 9, porque é menor que 10. E está dando um thread sleep 400 milissegundos. E tem um system.out em thread name, que a gente passou no construtor, counting, que é o que está contando, e o contador que ele está fazendo aqui. Esse sleep, ele significa que nós vamos iniciar a thread. Então, a hora que dá o run, ele vai iniciar a thread. E aqui ele vai parar essa thread por 400 milissegundos.
Então, é isso que vai acontecer. De vez de ele ficar rodando, ele vai parar esse tempinho. Aqui tá dentro de um try catch. Então, se por um acaso for interrompida essa thread por algum motivo, ele vai cair aqui no catch e vai printar na tela. E tem um system out aqui falando que tá terminando. Terminou a thread. E aqui a gente tem, ó, o nosso main, aqui no use threads, na nossa classe use threads. Então, tá aqui, ó, system.out.ln, main, thread start, né, a thread principal. Então, aqui ele está dando uma thread principal. Tá dando my thread, new my thread, ó, passando o nome filha primeiro, né? Então, aqui tá dando aqui, ó, o construtor daqui, da nossa classe my thread. Aqui ele tá iniciando uma outra thread, só que aqui é da nossa classe mesmo, thread. E tá dando o nome e tá passando essa my thread. Então, ele tá meio que copiando, né? Uma thread da outra aqui, mas tá construindo o a partir da my thread. Então, ele tá passando essa new. Então, a gente vai ter aqui duas threads. Uma dessa MT e outra essa new. E aqui, ó, na new ele vai dar start. Então, ele começa a executar a thread. E aí, aqui, a gente vai ter um outro for, que tá dando, ó, print esse pontinho aqui. Tá dando o try, que tá dando um sleep nessa thread. Tá dentro do try catch, né? Então, tem um catch aqui. E aqui tá terminando. O que que está acontecendo aqui? Nós temos duas threads rodando ao mesmo tempo, só que uma vai printar um pontinho e vai parar por 100 milissegundos. E a outra vai mostrar esse contador e vai parar também a cada for aqui. Ele vai fazer o for, vai parar um pouquinho e vai continuar. Vai fazer o for, vai parar um pouquinho e vai continuar. E aqui é a mesma coisa. Ele vai colocar o ponto, vai dar o sleep e depois ele vai printar de novo o pontinho aqui até 50. Então, a gente tem aqui duas threads rodando ao mesmo tempo. E, ó, até porque aqui, ó, ele tá dando start aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que ele roda. Olha só, ele rodando. Ai, que legal. Top. E ó, olha só que é interessante isso, né? Porque ele, ó, colocou um ponto aqui, que é da principal, e aí ele chamou a filha, que é essa daqui de cima. Ó, que é aqui de cima, que colocou o nome e o contador. Contador não, que tá iniciando, ó. Tá aqui, ó, o run dela. Aí voltou aqui pro main, aqui no for, cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Aí ele foi colocando um monte de pontinho, porque ele tá aqui dentro desse for. Só que aí, no meio do caminho, ele foi colocando o contador, ó. O 0, o 1, o 2, o 3. Então, aqui a gente vai vendo que ele tá rodando paralelo. E por que que tem vários pontinhos e não tem desse? Por causa do tempo do sleep, ó. Esse é menor do que esse. Cadê ele? Ó, um é 400 e um é 100. Então, a gente vai ter muito mais execuções na nossa thread principal do que a nossa thread filha aqui. Até rodar de novo aqui para ficar bem visível aqui no nosso console, ó. Vai printando devagarzinho as coisas. Até parece que a gente tá vendo, né, fazer a execução. É engraçado porque parece que eles ficam em linhas que tá alinhado, né? Tabulado, mas não é só. É por causa do tempo, né? Sim, até porque, ó, se olhar aqui tem uma quantidade de pontinhos e aqui tem menos. Então é meio... E alguns foram mais rápido, outros menos. Daí ficou com os pontinhos a mais na linha É, e outros pontinhos menos. é bem engraçado isso, né? Uhum. Eu também até achei, ó, que é até interessante, ó, porque tem só um print, né? Então ele não pula a linha, ele vai ficando um pontinho do lado do outro. E aí, a hora que ele coloca daqui, aí é o print LN, aí que ele vai para baixo. Uhum.
porque é muito Então ele legal, né? vai construindo uma linha aleatória, né? Não é aleatório no tempo. E às vezes dá tempo de botar mais pontos, às vezes menos na linha. É bem isso. Muito legal. É. A thread ela é um conceito que ela é fácil, mas eu acho às vezes difícil de você pensar em como implementar, né, isso. Porque vai depender muito do que você precisa fazer e você pensa nisso, vou fazer isso paralela com isso. É. Eu acho mais difícil. Isso aí é que é mais difícil decidir aonde colocar, né? Uhum. Quando tem a necessidade de colocar, Exato, realmente. exatamente. Mas é legal saber. Então, ó, aqui nós vimos a implementação de Runnable. E aqui nós temos um outro exemplo de estendendo threads. Tá, qual que é a diferença de usar uma ou outra? A principal diferença é que a gente tem que lembrar que Java tem a limitação de que ele só estende uma classe. Então, se eu precisar estender qualquer outra coisa nessa classe, eu não posso estender mais threads, mas eu posso usar a interface. Porque a interface a gente pode implementar N interfaces, a gente pode colocar muitas interfaces. Mas estender, a gente só estende um. Então, quando assim já tem uma. Não vou precisar estender, não. Ou quero deixar mais modular o meu sistema, eu vou implementar. Vou usar a implementação de Runnable. Ah, não, eu vou querer herança mesmo. Não tem chance de eu ter que precisar de herança aqui. Então, aí dá para usar thread. Estender de thread. Mas é isso, vamos aqui neste exemplo. Ô, Marina, Oi. vamos ver essa questão depois que você vai falar do Runnable, né? Lembra, depois da gente ver, entender quando que a gente, se mais pra frente ali, a gente vai ver quando que a gente usa a thread. Ou depois a gente fala, então. Eu tava pensando sobre isso que você falou, né? Daí a Legal. gente pode falar depois. Sim. É até legal, né? Ver cenários É, práticos, né? Do porquê usar. isso. Uhum. Assim, lá no meu trabalho, quando a gente precisa usar threads que tem no sistema que eu trabalho, mas eu nunca mexi mesmo, só alterei algumas coisas. A gente usa quando a gente tem, por exemplo, a gente lê de um arquivo alguma movimentação que tem que fazer, que eu trabalho em banco, né? Tem que movimentações que tem que fazer. Então, eu preciso fazer 1 milhão de transferências de uma conta para outra. Um exemplo aqui, fictício. Aí eu puxo de um arquivo, vou colocando tipo num array. E aí, no array não, a gente vai colocando isso em várias. Vai dando new, né, na classe. E aí vai rodando paralelo depois. A gente usa assim. Dá pra ficar, no meu entendimento, é quando tem uma rotina que vai demorar, né? Uhum. Que nem essa que você falou, e que precisa ficar rodando em paralelo com o sistema, né? Ali a main thread, que seria, Sim, né, o sistema rodando sem afetar. E em paralelo que tu consiga administrar e controlar essa rotina, né? sim. Mas É, é para imaginar isso, né? Quando precisa, a gente pode falar um pouquinho depois, né? Eu sim. também fico em dúvida. Beleza? É, tem esse ponto mesmo. Que a gente fica pensando, né, no que eu vou usar isso. Mas é uma boa. Vamos pôr Olha, a isso aqui. Paty entrou. Boa noite, Paty. Acho que ela tá sumindo. Boa noite. Desculpa, Boa tava noite. mutada. Opa. Imagina. Oiê. Bom, continuando aqui, então a gente vai ver agora que essa My Thread, estendendo threads. Ô, Patrícia, você já viu alguma coisa de threads? Sabe alguma coisa sobre? Nunca viu? Ih, tá aí? Saiu? Tá mutada, Paty. Tá Eu também mutado? tava mutada, tava falando aqui. Ela viu. Depois ela responde aí. Ah, beleza.
Desculpa, vocês me perguntaram alguma coisa? Porque eu caí, aí eu voltei Sim, agora. Ah, tá. O quê? tá bem baixinho teu microfone, Paty. Ah, eu de novo com o microfone. Tá baixinho, Melhorou? um pouquinho. Chega Deixa eu perto aí. Melhorou? Opa! Ah, agora sim. Tudo Mas bem? eu tenho uma pergunta sobre thread. Se você já trabalhou, já viu thread e já usou No Java? Uhum. isso? Não, acho que eu nunca usei, não. Ah, então a gente está aprendendo aqui. Sim. Hum. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, que ele não está aqui no... Ups. No meu IntelliJ. Deixa eu pôr aqui. Use threads 1. Deixa eu Então, pegar. e o Runnable, né? Quando tu vê o nome da classe Runnable, a finalidade dela é fazer uma thread personalizada, como diz ali, né? Mas Uhum. por que o nome Runnable? É um negócio, né, que não Sim. thread e Runnable. Mas, enfim, eu vou tentar associar no meu cérebro para não esquecer. My thread tá aqui, tá aqui. Deixa eu ver aqui onde eu tenho que mudar isso aqui. Acho que agora foi. Beleza. My thread. Tá aqui. Esse foi o exemplo que a gente viu, né? Que implementa Runnable. É porque aqui é uma interface. E quando a gente tem a classe, vamos dar um bisoio aqui nessa classe. A gente tem, ó, também tem essa, ó. A thread, ela implementa Runnable. Tem esse. Faz sentido, né? Sim. Se a gente vai implementar a nossa própria thread, a gente também vai implementar Runnable e Uhum. vai ficar personalizada. Só que já existe a padrão, né? Que seria essa aí. Sim. Sei lá, de repente tem algum comportamento aí que a gente queira que seja diferente, né? Verdade. Aí tem que implementar, tem que estudar, Sim. que dá para fazer. Eu fui meio naquele basicão, né? Com a diferença de usar um e outro. Aí eu tinha achado isso, né? Que quando você, como a gente só pode estender uma classe, então quando a gente já tem estender outra coisa, é melhor a gente usar o implements. Mas realmente deve ter mais coisa, né? Por que se personalizar? É um ponto bom a se pensar. Já é outro caos, né? É outro caso. Entender. Isso. Quando que eu vou precisar, se não atender, né? Fazer Uhum. o padrão ali. Sim, Tá, beleza. verdade. Mas deve ter exemplo aí, né? A gente vai ver, eu acho que a gente Ah, vai sim. ver. Eu abri aqui, né, a do lado. Então, aqui, quando a gente tem a estendendo, a gente já não precisa colocar o nosso atributo, né, do nome, porque a thread, ela já vai ter o nome. Cadê? Deve estar por aqui, deixa eu ver. Em algum lugar aqui deve ter o nome, né? Porque tem o construtor que já está passando o nome. Então, a gente já tem esse atributo aqui. E aqui, ó, Tá, mas qual é o nome que ele fica usando esse padrão? Oi? Aí imprime o name. Ah, vai imprimir o name, né? Vai, ó, Ah, ele daí a tem um gente get vai ver. name. Ah, legal, depois eu vou ver. Ele deve gerar um nome, então. Não, a gente passa aqui, ó. No main. A hora que a gente dá um new, a gente já passa no construtor o nome. Ah, bom. Entendi, para poder identificar Isso. qual que é ela depois também, né? Uhum. Tem isso. Tem. Se eu criar, sei lá, 3 threads concorrentes, como que eu vou saber que é uma e que é a outra pelo nome, né? Deve ser. Pelo nome. Isso. Beleza. E a gente até tem esse get name, né? Então a gente consegue pegar qual que é o nome da thread que a gente tá rodando. Pronto. Vou só rodar aqui, ó. Patrícia, só pra você dar uma olhada. A threads é quando a gente tem dois
duas coisas rodando ao mesmo tempo. Então, esse aqui é um exemplo. A gente tem um método. Ai, peraí que eu vou ter que rodar de novo pra você ver. Ó. Aqui a gente tem um método que tá printando o nome de uma thread. Não, cadê? O nome da thread e um contador. E a gente tem um outro método que tá colocando pontinhos. E aí, quando a gente roda... esqueci de abrir o console de novo. Aqui, ó. Ele tá printando vários pontinhos. E aí, ele coloca um contador. E aí, depois ele volta colocando mais pontinhos. E depois coloca esse O nome contador. da thread e o contador. Isso. E aí vai fazendo da linha, né? Mas é igual o exercício parecido, né? Com o exercício anterior. Ah, não. Esse aqui eu rodei o anterior. Esse daqui é o outro. Que agora eu vou falar. Ah, tá. Deixa eu ver. Daqui. Então a gente tem uma classe myThread que estende de thread, que é outra classe. A gente está passando o nome dela aqui no construtor e a gente tem o método run, que é o método que inicia a nossa thread. Então, a hora que ele dá esse run, ele está pegando o nome, como ele estende de thread, ele já pega o método que é de lá e coloca aqui, ó, tá iniciando, né, start. Aqui a gente tem um try catch e um for, que de 0 a 9, e ele tá dando um sleep. Então, ele roda, ele aguarda, fica lá paradinho 400 milissegundos, e depois ele volta printando, né? O nome da thread, count, e o i aqui. Então, ele vai printar de 0 a 9, aguardando os 400 milissegundos em cada execução, né? Vai fazer uma, vai aguardar um pouquinho, vai fazer outra, aguardar um pouquinho. E aí, a hora que ele terminar, ele printa que terminou. E aqui no nosso main, ó, no método main, a gente vai ter uma thread também que vai estar rodando, ó, a thread que vai estar fazendo os pontinhos, que é uma thread que está rodando e vai parando a cada 100 milissegundos. Então, a execução realmente, né, é muito parecida com a outra, porque ele é de 0 a 9 e está colocando os pontinhos. E ele só está mostrando nesse exercício também a diferença, né, de implementar a interface runnable e de estender de thread. É isso. E aí, diferença de performance, não sabemos se é muito ou pouca, né? Não Mas sei também não. Aí dá pra Teresa, fazer dos dois jeitos. deixa eu ver aqui que ele vai colocar, né, o tempo. Ele não põe? Não, ele não põe. Achei que Não coloca, teria que fazer depois. Tem Teresa. como fazer, né? Eu acho que eu tinha feito um exercício de logar ali. Dá pra calcular, né? Mas é top. Deixa eu ver. Né, não vai, não dá. Teria que calcular. Bom, depois a gente pode até fazer isso para comparar, né? Mais específico, começar a Tema de comparar casa. um ao outro. Tema de casa. Isso aí. Isso aí. Aqui eu só coloquei, né, que faz a thread parar, só de curiosidade. E aqui também a nossa tabela que a gente já viu lá no anterior. Aqui a gente tem a sincronização e comunicação entre as threads. Esse assunto eu achei legal. Esse aqui eu não tinha muita informação sobre ele, mas eu achei legal. Esse aqui é um conteúdo adicional, né? Sincronização e comunicação entre threads. O problema: uma threads podem interferir umas nas outras ao acessar dados compartilhados. Então, eu tenho uma thread que eu estou acessando um tipo de recurso, aí eu tenho uma outra thread que está acessando o mesmo tipo de recurso. Então, aí pode dar alguma disparidade, né? Assim, por exemplo, eu fui lá no, sei lá, um exemplo, fui no banco de dados e trouxe alguma informação de alguma coisa. Aí eu tenho uma thread que está trabalhando com essas informações que eu trouxe do banco. Aí eu tenho uma outra thread que também vai buscar lá no banco e vai fazer outra coisa. Mas assim, pela lógica do negócio, eu não poderia estar alterando as coisas ao mesmo tempo.
Então, a gente, nesse caso, poderia ter uma sincronização, né? Uma thread só vai fazer se uma outra terminar. Ou se eu estiver em tal determinado ponto da minha thread, do meu determinado método. Então, esse tipo de interferência, né? Que a gente pode ter com as threads. E a solução para isso que a gente tem são os métodos sincronizados, que é esse synchronized aqui, ó. Então, quando a gente coloca aqui, ó, aqui é um método normal, retorno, o nome do método e a nossa lista de parâmetros. Então, quando a gente tem antes do retorno synchronized, isso significa que é um método sincronizado. Sincronizado. E aí a gente pode ter também um bloco. Então, são vários métodos, várias coisas que são sincronizadas também junto. E aí a gente vai ter, ó, synchronized, this, e tudo que tiver aqui é um código sincronizado. Olha só, eu tentando falar a palavra que não existe. E aqui a gente vai ter um exemplo, né, que é a comunicação entre threads usando o waiting, notify e notify all. Então, ó, vamos dar uma olhadinha nele. Eu acho que eu pus coisa nada a ver. Tá aqui, ó. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Então, aqui, eu vou começar daqui pra gente ler isso. A gente tem uma classe que é uma classe compartilhada, né? O Shared Resource. E a gente tem aqui um booleano, flag, que tá false. Temos um método produce, que é um método synchronized. Então, synchronized, void o retorno, o nome do método e lista de parâmetros que é vazia. Então, enquanto a flag for verdadeira, né? Que é um booleano, ele vai fazer isso daqui. Vai ter um try que, enquanto for verdadeira, ele vai dar um wait, que é coloca a thread atual no estado de espera até ser notificada. Então, se a flag for verdadeira, ele vai colocar aqui em espera, não vai fazer nada. Vai colocar aqui, ó, wait, não vai fazer nada. E quando ela for notificada por o outro método, ele vai continuar aqui dando o producing, o system out, e vai mudar a flag para true. E vai notificar. Aí aqui, ó, é a mesma classe. A gente tem um outro método que também é sincronizado, que tá um consumo, outro método. E ele tá dando aqui, ó, enquanto a flag, então aqui, ó, quando for falso, ela vai virar verdadeira. Então, quando aqui ela for falso, por causa desse pontinho de exclamação aqui, ele inverte. Então, isso. Quando for falso, ela vai virar verdadeira. E então, ele vai dar o wait, vai esperar até ser notificado. E vai dar o print out, o system out println, né? E vai colocar consumindo e vai mudar a flag. Então, aqui a flag, ele vai mudar para falso. Vai deixar igual a falso. E vai notificar. Isso geralmente a gente faz quando vai mudar de página para ficar aquela coisa assim, alguma coisa enquanto... como se estivesse em espera para poder passar de uma página para outra, sabe? Dependendo da internet, vai mais devagar. Ah, não sabia dessa parte. A parte de página, assim, de front, conheço zero. Não com esses códigos, não com esse thread, mas é assim que a gente faz para trocar de página e botar aquele aviso de tá rodando, né? Tipo, tá carregando, um negócio assim. Uhum. Ah, que legal, não sabia não. Aí aqui a gente tem, ó, uma outra classe, que é a Thread Communication. Tem um main e tem aqui, ó, tá dando um new na nossa classe, ó, new na classe. Tá dando, colocando aqui que a flag é falsa. E tá colocando, ó, thread produce new thread e tá colocando... Ele tá iniciando a nossa thread falando que, ó, nessa classe do resource é para executar esse método produce. Então, ele vai executar esse método produce. E aqui a gente vai ter um outro consumer, que também é uma outra thread, que está passando o método consume. Então, aqui ele está pegando a mesma classe
e tá dando threads em dois métodos, que a gente tem aqui, ó, o start. Então, a gente tem o producer start e o consumer start. A hora que a gente iniciar esses dois métodos, eles vão estar com falso. Então, ó, tá aqui falso. A hora que ele deu aqui, ó, o start no produce, aqui é falso. Então, ele não vai entrar nesse flag. E aí, eu vou começar esse, né? Eu coloquei aqui, ó, o consumer start, ele vai iniciar. É falso, por causa disso aqui é verdadeiro, então eu vou colocar o try wait, então ele vai esperar até ser notificado. Quando ele for notificado, ele vai dar o consume aqui e vai mudar a flag para falso. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, que ponto aqui que eles vão parar. Vou dar um run. Ó, ele tá aqui no produce. Então, ó, aqui, como é falso, ele não entrou. Então, ele colocou producing e mudou a flag para true. Ó. E notificou o nosso outro método. Que não parou. Mas ele printou aqui, ó. Eu acho que é por causa das threads, a gente não vai conseguir ver muito bem isso daqui. Tá aqui, ó, as threads. Não, é que assim, ó, eu acho que não entra breakpoint dentro ali. Não, né? Tem esse detalhe, que agora eu tô me lembrando. Mas não tem Acho que problema. eu me lembre. Não sei se chega a entrar ali. Eu acredito que não, porque não tem como, né, ele controlar, porque duas coisas ao mesmo tempo. Mas tudo bem, vamos imaginar, a gente assim, mas eu acho que rodando aqui e... Ops, apertei uma coisa errada. Não, tá certo. Mas Você assim... colocou ali na wait, no try, um breakpoint aí, Aqui? pra Não, ver não aí pus. dentro. Isso, pra ver se ele para aí. Vamos ver. Ele tá aqui no produce. Ele colocou... Ele tá aí no wait? Tá, né? Não tá, porque é falso, ele não entrou. Não, enquanto é falso, ele entrou. Ele tá Não, ali enquanto é falso é verdadeiro. Não, então ele não entrou. Não, é outra thread, é outra... Ué... Ele tá ali embaixo, ó. Tá no produce. Tá aqui, né? Isso Aí, aí. onde tá o azul, é. Isso, vai em linha. Vamos Ó, ver se ele dá true, ele tá trocou, feliz. notificou e finalizar. Ué? Só, Mas acho que ele tinha deu esses alguma dois. mensagem aqui que eu não tinha visto da outra vez. Deixa eu ver. Aqui, Tá ó. bom. Keep it, ó. Ó. Ele pulou o Ah, breakpoint porque o step está parado em outra thread. Ele a gente não vai conseguir ver. ele se perde realmente, É. né? Mas ok, sem problema. Tá. A gente vai na Bom, nossa imaginação mesmo. é bom a gente ter visto isso agora também, porque Sim. eu nem me lembrava dessa questão do debug É verdade. com as threads. É verdade. Mas assim, vamos linha a linha na nossa cabeça, né? Ele iniciou as duas threads. A produce. A hora que ele viu aqui, ó, é falso. Ele não entrou. Ele printou producing e trocou a nossa flag para true. E notificou a nossa classe consume. Quando a classe foi chamada, ó, aqui é falso, virou true, então ele não vai entrar. Ele não vai entrar aqui e vai dar aqui, ó, consumindo. Aí ele colocou a flag falso e notificou. Falso, notificou. Aqui, ó. Aí que ele não entrou de novo, ele printou para true. Ué. Ele printou para true, notificou. Aqui true vira falso. Como que ele entra aqui? True vira falso, falso. Em algum momento talvez ele tá chamando aqui tá falso e aí vira true. E aí ele entra.
Então, é quando ele dá chama o Notify lá. Se não me engano, é o Aqui? Notify que avisa. Daí, de repente, tem que dar uma olhada, né? Estudar para ver o que o Notify faz ali. Mas acho que ele atualiza. É, porque quando ele passa pela 20, ele torna de false para true. Mas Uhum. quando ele chega na 28, quando ele passa pela 28, ele troca de true para false. Uhum. E finaliza, não é? Volta ao original, ao que tava. É, Volta original. E aqui não dá aquela sensação que não vira true, né? Porque aqui ele troca É, pra porque true, ela. notifica. Vem pra cá, vira false. Isso aqui a gente vai ter Então que é dar uma. só para ele entrar lá no outro, a flag, e fazer a verificação ali. Depois que ele sai, ele volta ao normal. Só para ele não ficar no loop infinito ali, Uhum. É, verdade. né? Senão ficaria. Se tirar a flag true, se tu comentar ali, eu acho que ia dar Aqui? pau. É, Aqui? porque daí vai. Deixa eu ver. Ou tira o false, alguma coisa assim, tipo, tira o. Ele vai se perder e vai. Ué, não rodei no debug, fio. É, ele tá meio travadinho, parece. Né? Trancou, né? Ou tá rodando. É porque ele não. Tá rodando, ó, infinito. É, Ficou um loop infinito. Porque ele não finalizou e ficou ali. verdade. Abre o. Ah, não, tu não tem, né? O profiling aí. Não. Agora ele terminou. É, agora eu parei mesmo na mão. Ah, tá. É que daí, de repente, daria pra ver. Depois eu vou testar aqui. Ah, Pra beleza. ver como é que tá rodando as threads. Dá pra ver, né? Ah, legal. Na Isso memória. tá ótimo. Que Uhum. aí você vê lá. Ó, muito bom. Aí a gente tira essa dúvida aqui também. Mas é isso. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Na conclusão, a programação com várias threads em Java permite criar aplicativos mais eficientes, principalmente em sistema multicore, que é quando o nosso sistema tem vários processadores, né? É importante gerenciar corretamente o acesso a recursos compartilhados usando a sincronização. Os métodos da classe Thread e a interface Runnable são ferramentas poderosas para trabalhar com multitarefas. Aí tem aquela pergunta, né? Você diz que em um programa com várias threads, geralmente é melhor que a thread principal termine por último. Pode explicar? É igual aquele exercício, né, que a gente viu aqui, o exemplo, que uma thread estava colocando o contador e a outra thread estava colocando pontinho. Essa Uhum. thread do pontinho é a principal, porque está aqui no main. A thread Uhum. principal é um local conveniente para o encerramento regular do programa, como fechamento de arquivos. Também fornece um ponto de saída bem definido para o programa, logo, com frequência faz sentido ela terminar primeiro. Felizmente, como você verá em breve, é muito fácil fazer a thread principal esperar até as threads filhas terminarem. Então a gente ainda vai ver como fazer isso com mais detalhes. E aqui o nosso exercício do Tente Isso. Nesse exercício, você aprende a criar threads em Java, estendendo a classe thread diretamente, em vez de implementar a interface Runnable. Ao fazer isso, sua classe herda os métodos de thread, o que facilita a manipulação de threads diretamente, sem a necessidade de instanciar uma thread separada. Então, etapas do exercício. Estenda a classe thread, sua classe deve herdar threads e sobrescrever o método run. O construtor da classe. Usa o construtor supername para dar o nome à thread e inicia a execução chamando start diretamente. Sobrescreva o método run. Esse método define o comportamento da thread. Aqui a thread imprime seu nome e executa um loop. Exemplo funcional completo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Pra gente voltar aqui. Que é esse aqui, né? Esse aqui, deixa eu ver o nome dela. Esse aqui, ó. Extended thread. Então aqui a gente. Ah, tá aqui, ó. O Tente Isso. Então a gente tem a nossa thread, estendendo thread.
tem passando o nome, né? O super name, o nome que recebeu aqui, e o start. Então, ele inicia a nossa thread aqui no construtor. Ó, que interessante. Isso aqui é diferente do que a gente já viu. Tem o método run, que dá um print ln, o nome da thread, start. Temos um for, de 0 a 9, bem parecido com o outro, né? Com 400 milissegundos. O in, get name, o count e o contador aqui que ele está fazendo. O try catch, e aqui ele está terminando a thread. Nossa classe main. Tem a nossa thread, tá dando new, tá fazendo a filha número 1. E aqui a gente tá fazendo um for de 0 a 49, que tá printando um pontinho. E ele tem um sleep de 100 milissegundos. Se der algum problema, ele cai aqui. E aqui ele finaliza a nossa thread principal. Então, vamos dar uma olhadinha com mais detalhes nela. A gente tem a thread, que a gente inicia essa thread no construtor. Quando dá o start, ele chama o run. Então, ele vem para cá. E aqui nós temos também a gente tem aqui no nosso principal, dando um pontinhos e fazendo com que isso seja uma thread que vai parando antes de printar os pontinhos. É bem parecido com o outro, né? Só que esse daí, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Esse daí, ele pegou os dois códigos anteriores e juntou num código só. Não foi? Pelo que eu vi, é um pouco do outro código, daquele use threads, e do anterior a esse, que é o my threads, né? Que foi que você mostrou antes para mim. Sim. A diferença maior, eu acho que é essa, ó. Ele tá dando o start no construtor já. Isso. Aqui antes ele tava dando aqui, né? Aqui dentro. Aqui dentro do main ele tava dando o start. E aqui, ó, não, a hora que ele dá o new, ele já inicia aqui dentro. Porque ele tá, né? Tá instanciando, já inicia, ele já. Tu tá iniciando antes. Naquele outro exemplo, tá iniciando depois. Faz muito mais sentido, né? Você tá dando um new, você já quer usar, praticamente, ainda mais uma thread. A não ser que tenha alguma regra de negócio, mas acho que até faz sentido usar no construtor. É isso. E é interessante ver, né? Aqui que ele tem uma thread e aqui no meio a gente tem a outra thread. Aí vamos ver aqui o que ele põe mais. Como o código funciona? Isso aqui é legal. Criação da thread secundária. A thread child 1 é criada e iniciada imediatamente com start. Execução da thread secundária. A thread executa um looping, imprimindo mensagens e pausando por 400 milissegundos. Que é essa daqui, ó. Ele imprime e pausa. Execução da thread principal. Enquanto isso, ou seja, enquanto uma thread está rodando e parando a cada 400, a thread principal imprime pontos em intervalos de 100 milissegundos. E aqui a saída que a gente viu, né? Observação. A thread principal e a secundária são executadas simultaneamente. Então, as duas estão rodando ao mesmo tempo, só que obedecendo o tempo de pausa, né? Que uma é de 400 e outra é de 100. O método run contém a lógica da thread secundária, enquanto a thread principal continua sua execução independente. Que aqui, né, ó, o método que ele fala aqui, deixa eu voltar aqui, ó. O método run é o da thread secundária, que é esse daqui. E o nosso método principal, ele tem a nossa thread aqui dentro e executa independente e ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente roda, fica até mais fácil de ver esse paralelo, né? Porque a gente vê que uma tá rodando, aí ela tem o tempo de pausa, no tempo de pausa ele roda uma coisa da outra thread, da outra thread,
Aí depois ele roda isso daqui, tá, porque essa daqui está em pausa de 400 milissegundos. Aí aqui, como é menor, vai rodar várias vezes. E aí a gente vai ver nessas threads rodando ao mesmo tempo. Na verdade, eles meio que se intercalam, né? Se tu for ver assim, é meio que intercalado, não é em paralelo, Uhum. assim, totalmente, né? Pra gente conseguir visualizar. Eles estão rodando em paralelo, né? Mas ali na impressão parece que é intercalado, né? É É, engraçado, né? É bom a gente tenta imaginar, né? Mas tá em execução, né? Dois processos ali. eles estão em execução ao mesmo tempo, só que um tá parado, né? Tá no sleep. Por isso que dá essa sensação de um faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Mas na verdade os dois estão rodando ao mesmo tempo. Só que um tá paradinho, né? É uma dentro da outra, é uma bolha dentro da outra. É uma E bolha um dentro vai da outra. avisando o outro. Ah, terminei, pausei aqui, continua aí. Haja, né, para controlar isso, orquestrar. Imagina. Nossa, O sistema operacional é todo assim, né? Se for ver. Olha quantos sim. programas a gente tá. É um nível muito macro, né? Abstraído esse exemplo aí para a gente entender mais ou menos. Por Nossa, baixo dos total. panos de um sistema operacional deve ser uma coisa. Nossa. Mas quando é que eles resolvem mexer? Mas para que serve essa thread, na verdade? Eles dão um exemplo assim? Ou é só esse exemplo que eles dão? De que Exemplo, então, ela... é uma coisa que eu e a Gisele estava até conversando, né? Assim, de exemplos práticos. Eu até comentei com ela que vai onde eu trabalho, a gente usa thread, e um exemplo que vem na minha cabeça é quando a gente precisa processar alguma coisa, que a gente tem vários. Então, assim, um exemplo, né? Ah, puxei de um arquivo e eu tenho que fazer 1000 transferências de uma conta para outra. Aí eu vou criando threads para processar essas 1000 contas. Então, assim, vou iniciar 1000 threads, ou não é 1000, né? Eu vou iniciar tipo 3 threads e vou meio que paralelizar de 3 em 3. De vez de fazer uma por uma, transferência por transferência, a gente vai fazendo de 3 em 3. Porque aí a gente ser tá, mais tá rápido? usando o hardware também, né? O processamento, nosso servidor, para rodar as coisas meio paralelas. Mas a gente vai atrás de mais exemplos práticos, porque a gente ficou também nessa questão, tipo, aonde usa isso? Porque o conceito é ok, a gente entende, mas e o prático, né? Onde usar isso? É mais difícil. É, Por exemplo, assim, tem frameworks no Java que a gente usa, e, se não me engano, o JPA, sabe? Que é o framework que a gente usa, Hibernate, que tem coisas assim, sim. processo de dados, que já tem uma estrutura, no próprio framework cria algumas threads, né? Quando faz algumas ações nesses frameworks. Então, por exemplo, salvar, chamar, ah, Será que nessas conexão versões com o novas, banco. em Gisele, Oi? Marina, Oi. será que nessas versões novas do Java, do Spring, do JPA, será que eles ainda usam a thread? Porque eu acho que é o que você falou, já deve ter dentro do JPA. Será que eles ainda usam a thread? Usa sim, Usa, por isso né? que eu estou Nas versões. mencionando. Em todo Java, todo o processo, assim, algumas, né? A thread, ela é do Java. Eu acredito que quando teve que fazer, é uma coisa do sistema, né? Eu entendo assim, que é uma feature do sistema, só que no Java ele é falado como thread, mas em outras linguagens, eu até pode me corrigir, a Marina, se quiser, mas eu acredito que tem threads em outras linguagens também, esse conceito, né? De Acredito que criar sim. um processo, um síncrono, assíncrono ali na memória executando. Então, é só um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo aqui. A gente está fazendo um live stream, né? A gente está gravando aqui no nosso computador. Por baixo dos panos, sei lá, o sistema operacional em C, ele está criando um monte de thread na memória do computador.
né? Isso é executado virtualmente no computador. Então, tudo usa thread, assim. Não sei se é com esse mesmo nome, né? Sim. Mas as outras linguagens também. E Eu. nos frameworks, eles já criam por baixo dos panos algumas threads. Só que aí é um pouco menos comum a gente precisar criar manualmente, que nem a gente está vendo esses exemplos aí, criar uma thread manual e quando usar, às vezes a gente precisa, né? Às vezes, a maioria sim não precisa, mas se tem algo que a gente vai processar e vai demorar, que nem relatório, por exemplo, é um exemplo que eu posso dar, que eu já trabalhei. Criação de relatório que demora, uma query enorme, vamos falar. Já peguei vários assim, que não é na hora que vai sair o relatório, sabe? Então, é um exemplo. A pessoa que ela pediu para receber o saldo da conta, o extrato, sei lá, do banco e vai demorar. Então, a pessoa vai lá, clicou no botão e a thread criou uma thread que para ficar executando essa tarefa, né? E aí você segue trabalhando no sistema, fazendo outras coisas, não fica ali esperando para terminar. E aí a thread, quando terminar o processo de fazer o relatório e criar, aí vai enviar lá pro cliente, né? Para quem mandou pro e-mail, por exemplo. E aí a thread finaliza, né? Aí Esse do ele pode relatório criar várias threads e ficar executando em paralelo. É só um exemplo, assim. esse exemplo do relatório também é muito bom, porque é exatamente isso, né? É uma coisa pesada, que eu acho que é um outro exemplo muito prático. É uma coisa pesada que vai demorar e você não quer parar o sistema. Você não quer parar o sistema para ele fazer as coisas, né? É quase uma coisa assíncrona, né? Assim, bem. Sei que tá totalmente fora do conceito, tá? Mas assim, só para ter essa ideia de que eu tô fazendo. O sistema tá gerando o relatório, mas eu continuo trabalhando. Também é um exemplo Isso. muito legal. Quando a gente vai consultar uma API também, eu acho que é um outro exemplo também, às vezes a gente faz uma consulta na API e aí dependendo da consulta, né, a gente precisa que seja síncrono ou assíncrono. Aí depende desse conceito também, de saber se o nosso processamento que a gente vai estar fazendo é síncrono ou assíncrono. Quando é assíncrono, né, que nem a gente comentou, é um processo em paralelo que não vai ficar ali esperando parado. Então vai usar a thread, com certeza. Então, se a minha API lá, o jeito que eu estiver utilizando, por exemplo, eu vou dar um exemplo, deixa eu ver. O sistema do banco que eu estou fazendo, ele usa uma API, mas o meu cliente falou, não, eu não quero que ele fique, que ele solicite, eu quero que ele fique esperando na tela para pagar, porque pagamento não tem, ou pagou, não pagou, né, na hora, ali no aplicativo. Então não tem como ser assíncrono, é síncrono. Então tem que ficar esperando. Aí ele fica naquele wait, né? Esperando ali. O cliente dá informar o pagamento. Senão ele fica tentando. Esse tipo de coisa de processamento de esperar e parar. Precisa ter um controle, né? Do processo. Aí tem que usar thread também. Aí, né? Tem várias situações que a gente precisa utilizar, ou ter um controle maior sobre o processo, mas não é muito trivial, é geralmente uma coisa mais avançada, né? Sim, com certeza. Não é coisas que a gente vai fazer nem estudos pequenos, né? Mas é o básico que é entender Uhum. o processo, né? Já ajuda muito, sim, Ou, a gente com certeza. saber que existe. E por baixo do pano é tudo trade, assim, se eu vou falar. Eu acredito, né? A maioria das coisas a gente não vê o que é em thread. É meio que transparente, né, para nós. Mas o programa tudo é isso. Com certeza. Gostei de saber isso, mas eu acho que tipo, ele melhora, ele otimiza a, a quantidade grande de coisas para processar ao mesmo tempo. É Sim. isso? Sim.
Com certeza. Dá para fazer paralelismo, né? Que é uma ideia, não sei se é usado bastante em stream, né? Que também a gente estava estudando no Java Fictive. Stream cria uma thread. Por exemplo, a classe stream, se não me engano, a gente viu, né, Marina? Uhum. Ela também cria uma thread lá por Sim, baixo dos panos. ela paraleliza a coisa também. Aí, E aí consome de uma forma um pouco mais otimizada a performance. Ou não, né? Ou tu pode Estraga fazer e tudo. fazer uma cagada pior ainda. Isso. Então, cara, tem alguma coisa complicada em processamento que você precisa de um controle maior que no Java normal você não tem como fazer, com certeza tem que ir para essa parte da thread. Aí. Bom, meninas, hoje é esse que a gente tinha Foi programado. isso. Foi muito legal a E gente a gente começar. conversou, né? Uhum, Acho que valeu essa discussão final, que era o que eu tinha mencionado lá no início, um pouco, para a gente discutir um pouquinho, para não ficar tão abstrato, né? com certeza. Porque esses exercícios é meio abstrato, assim, né? Para entender quem é, assim, mesmo sendo meio iniciante, né, novo, entender abstrato para entender a funcionalidade, a vantagem, né? Aonde usar, que nem a gente estava comentando, mas processo, fazer uma coisa longa, né, de arquivo, que tem que ficar rodando e você ficar fazendo outras coisas ao mesmo tempo, ou controlando o sistema de uma forma mais personalizada, né? Aí tem que usar thread. Cedo ou tarde, Cedo, tá? a gente vai fazer um. Isso aí. Eu Foi gostei, ótimo, eu muito achei bom. interessante. Sim. Obrigadão, meninas. Então tá. Eu vim hoje porque eu tava chovendo e eu cancelei a minha aula. Aí eu fiquei aqui estudando com Ah, vocês. Foi massa. muito bom ter você também. Muito bom. Então Boa tá. noite, Boa meninas. noite pra Obrigadão. vocês. Até mais. Você também. Até Tchau. Até mais. mais. Tchau, tchau.